Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão das fatalidades, né? Então, né, por que a gente estuda, né, sobre essa questão das fatalidades, né, no paradigma consciencial, né? Então, existe, né, a ideia, né, do paradigma consciencial que absolutamente nada, né, acontece por acaso, né? E essa ideia, né, ela tem relação, né, com o trabalho, por exemplo, do suíço, né, Jung, mais precisamente, né, eu estou falando do conceito, né, de sincronicidade, né? E a ideia básica, né, de Jung é que as coisas, né, elas podem acontecer não propriamente por uma relação de causa, né, mas por uma relação de significado, né? Então, uma das evidências, né, dessa realidade é que muitas descobertas, né, científicas elas ocorreram, né, quase que simultaneamente em diferentes lugares, né, do planeta, né, do nosso mundo. E sem, né, que os cientistas, né, tivessem qualquer contato, né, um com o outro, né? E a compreensão, né, de um fato, né, de um evento, poderia, né, surgir espontaneamente, né, sem nenhum tipo de raciocínio lógico, né? E esse tipo de compreensão instantânea, Jung dava o nome, né, de insight, né? O paradigma consciencial, então, ele traz a abordagem, né, de que nada acontece por acaso, né? E todo acontecimento, né, tem um significado, um sentido, né, para quem experimenta, né? E não é raro, né, que uma pessoa ela esteja muito desejosa, né, de fazer uma reforma íntima, né, de um defeito, né, dela. E então ela tem, né, um insight acerca disso, né, que é meio que um estalo, né, uma virada em que ela compreende, né, todo o processo dela e isso, né, permite que ela consiga modificar o seu íntimo, né, e como consequência modificar também o seu comportamento, né. Então, a ideia, né, seria então a pessoa investigar, né, as fatalidades, basicamente como uma teia, né, de relações, né, em que essas sincronicidades elas ocorrem, né, em muitos sentidos, né, para maximizar, né, o aprendizado de todas as pessoas, né. E um exemplo, né, um caso concreto, né, poderia ser, por exemplo, a morte, né, de um grande amigo, né, um acidente de carro em alta velocidade, né. E apesar, né, do impacto do nosso sentimento, né, a reflexão ela sobre o acontecimento, né, talvez ajude a gerar lições de vida, né, para que, por exemplo, a pessoa ela não cometa, né, o mesmo erro. No caso, por exemplo, né, no caso do exemplo, em relação a essa fatalidade, né, em um acidente de automóvel em alta velocidade, né. E eu diria, né, que uma economia de tempo pode custar, né, a sua vida, né. Então, pessoal, era tudo que eu tinha para dizer hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser falar sobre essa questão das fatalidades, fala aí embaixo. Se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um forte abraço. Tchau, tchau.